A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 3, dos eternos decretos de Deus, ela vem falar das palavras de Calvino, algo muito interessante. Eu quero compartilhar com os irmãos. Calvino vai dizer: desde a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou, livre inevitavelmente, tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das coisas secundárias, antes estabelecidas. Palavras de Calvino. Interessante que quando há essa afirmação de que Deus é soberano e que Ele estabelece, isso faz uma ligação nossa, olhando para Deus, que o senso de justiça que Deus estabelece para o homem é que vai dizer o seguinte: todas as coisas por Ele criada, permitida, todas as coisas por Ele feita e realizada, está sob o seu senso e sob o seu juízo pleno, sobre uma glória exaustiva, e que Ele tem o domínio de todas elas, assim como o mar tem os seus limites, e ele não passa dos limites que Deus estabeleceu. Os governos, os reinos, tudo que existe está sob o controle de Deus. E aí aponta para o decreto glorioso daquele que fez todas as coisas antes da fundação do mundo. Não tem como dizermos que Deus perdeu o controle das coisas. É incrível. Mas não tem como nós dizermos. Sabe por quê? Porque a chuva de Deus cai sobre os justos e injustos. E os reinos, os reinados e os domínios, eles estão estabelecidos por ordem de Deus. Quer seja algo agradáveis a nós ou não, mas eles obedecem à ordem e às diretrizes do Criador. Um exemplo: o faraó que esteve reinando sobre o povo hebreu. Por que ele fez aquilo? Por que naquele momento aquelas coisas aconteceram? Porque havia uma ordem de Deus, havia uma permissão gloriosa de Deus, para que todas as coisas apontassem para aquele momento, para aquela circunstância, e que aquele povo, futuramente, sem compreender no momento, estariam vendo a glória de Deus se manifestando sobre aquilo que ele havia já de antemão projetado. No momento em que Deus proclama a sua glória, nos eventos que aconteceram no Egito, eles anunciaram muito mais a exaltação do eterno Criador. Quando ele diz para Moisés: diga para o faraó que o grande eu sou lhe enviou. Quem poderia ser mais do que ele? Quem poderia fazer algo tão majestoso como ele fez? Aquele momento de glorificar o nome de Deus pelos acontecidos diante dos olhos daquele que se considerava o Horus Vivus, como ele dizia, o rei das terras superiores e inferiores, daquele que se considerava o Deus na terra. E aí Faraó é destronado naquele momento, né? Mas a obra de Deus estava estabelecida. Tudo que ele decretou era porque em determinado tempo, no momento exato, iria proclamar o nome dele. Chegamos no livro de Isaías, no capítulo 46, e Deus revela de uma forma extraordinária a sua soberania e os seus decretos que foram estabelecidos, e os seus eternos decretos que foram aplicados, de forma que ele diz: eu fiz, eu estabeleci, e eu vou executar, eu vou fazer com que eles aconteçam. Sabe como Deus se apresenta para nós? Ele diz: fora de mim, vocês não têm outra coisa. Não existe algo que vocês possam buscar além de mim. Para a frustração de muitos, principalmente dos ateus, né? De que não querem crer na glória divina, embora eles queiram, ou busquem, ou andem incessantemente atrás de algo nesse sentido, eles vão se frustrar. Porque a voz do soberano é dita: olha, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Essa majestade gloriosa
apontada de si. O próprio Deus fala da sua majestade. Ele apresenta ao mundo inteiro, de uma forma gloriosa, que todos os reinados, por mais longínquos que apontaram para a história da humanidade, pareçam ser catastróficos, todos eles estavam debaixo da soberania de Deus e da ação gloriosa do Senhor. Quais foram? Os reinados egípcios, o reinado babilônico, o reinado assírio. Então tudo isso estava submisso à glória de Deus, porque todos eles contribuíram para exaltar mais ainda a Deus. Sabe o que é que nos faz fazer uma autoanálise de tudo isso? É de que a nossa maneira de contestar a Deus pelas coisas que nos acontecem, em alguns momentos, parece que nós tomamos de forma grosseira as rédeas da vida e queremos dizer que Deus não está realizando as coisas de como deveria fazer. Por exemplo, quando a gente reclama do porquê nós ficamos doentes, quando nós reclamamos do porquê o emprego não deu mais certo, quando nós reclamamos de porquê as coisas não estão tão bem e harmônicas na nossa vida, esse questionamento que a gente faz, ele fere a soberania. É como se nós atacássemos diretamente aquele que tem total domínio. John Piper, no seu livro, falando sobre exatamente a questão do momento do coronavírus, até ali, é interessante que ele vai dizer que até ali existe um controle de Deus para que as coisas não fujam da supremacia dele. Mas pastor, morreram várias pessoas, meus familiares, a coisa foi pandêmica, né? Ela causou no mundo inteiro um alarde enorme. Onde eu consigo ver Deus aí? Onde eu consigo entender que Deus está aí? E ver aquela pergunta: se Deus é tão bom, por que acontecem coisas ruins? Na realidade não é o fato de por que acontece. A grande verdade é que o acontecimento das coisas ruins são consequências da nossa vida pecaminosa, que desencadeia sobre nós uma sequência de reações em cadeia. Ora, o salmista vai dizer que um abismo chama outro abismo, não é? Os pecados, eles estão ligados uns aos outros, como a mentira chama outra mentira, como a podridão do pecado da humanidade sempre deseja o mal, ela vai sempre trazer para si o que é mal. Logo, entendo que não está em Deus esse mal, mas está no homem o desenvolver dessa questão de que ele mesmo está trazendo para si a consequência e a culpa daquilo que ele mesmo executou. Tá certo? Deixa eu ler um pouco mais aqui. Quando no capítulo 46, versículo 6, no versículo 9, ele vai dizer: lembrai-vos das coisas passadas e antigas, das coisas da antiguidade. Lembrem-se, exatamente porque não há outro Deus, não há nada semelhante. Há uma maneira singular e perfeita do Senhor dizer que Ele é o único Deus, porque Ele é categórico. Ele está dizendo: eu sou único, exclusivo, e acabou-se. Eu sou e ninguém mais. Ele afirma uma posição única e incomparável, e isso implica em características que só Ele possui. Entende? Por que só Ele possui? Porque são atributos divinos e soberanos. Não há governantes na terra que possam chegar a esse nível. Não há criaturas e seres aqui capazes de atingir essa perfeição e a expressão de glória e grandiosidade. Um Deus trinitário, um Deus majestoso, um Deus que de forma única, mas em três pessoas, age de uma forma perfeita, um Deus único. Quem poderia decretar algo como ele decreta?
Quem poderia fazer dos seus eternos decretos aquilo que ele fez? Quem poderia conceber ao mundo e fazer com que o mundo conhecesse o que ele fez conhecer? Desde o princípio, versículo 10 vai dizer o seguinte: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Sabe o que isso significa? De eternidade a eternidade, que ele é um Deus glorioso, ou seja, que ele é o Deus que executa. Ele não simplesmente viu, ele não é um vidente ou alguém que de forma superficial imaginou que algo poderia acontecer, mas ele criou, estabeleceu e fez todas as coisas. Ele não tentou dizer para nós que alguma coisa talvez pudesse ser dessa forma. Sabe o que isso faz conosco? Irmãos, povo de Deus, quando nós olhamos para uma visão doutrinária tão profunda dos decretos de Deus, como a confissão de fé do Westminster nos ensina, isso produz em nós uma certeza maior ainda da glória do Deus que nós servimos. E de forma indubitável, jamais duvidando do que Ele é, nós devemos nos lançar e nos humilhar diretamente na sua presença, prostrados em clamor e oração a Ele, dizendo: Senhor, eu quero te servir por toda a eternidade, porque nada se compara ao Senhor. Porque antes que tudo pudesse existir, o Senhor já havia estabelecido. Como o Salmo 139 vai dizer, é algo tão assombroso que a minha mente não compreende. É algo tão glorioso que eu nunca irei atingir a majestade de tanta coisa extraordinária. Ele não é um ser comum, ou aquele que está agindo como um homem que apresentou nas suas ideias fictícias, um charlatão, uma bola de cristal para tentar adivinhar algo que vai acontecer na sua vida. Não. Ou como se você pudesse dizer: eu vou consultar aqui a Deus para saber como será o meu dia, o meu futuro, a cor que eu devo vestir, se vai acontecer alguma surpresa, como o horóscopo vai dizer. Não, longe disso. Ele está muito além disso. O que vai acontecer já está estabelecido. Pela sua soberania gloriosa, ele já, de antemão, ele diz que desde o princípio eu anuncio que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. É incrível olhar para tudo isso. Não sucederam, mas as coisas, elas estão ali diante de Deus, acontecendo, né? Elas estão lá, na presença de Deus, e Ele é o glorioso e eterno. Ele é o Deus que todas as coisas fez. Ou seja, de forma grandiosa, o Senhor nos faz compreender o seu decreto, a sua obra, o seu ser, nos revela gloriosamente por meio da sua palavra a sua majestade santa, perfeita e única. Lá no capítulo 42 de Jó, versículo 2, Jó vai dizer que aprendeu por meio de uma difícil experiência. É interessante, porque se Deus estabelece os decretos, se Deus fez todas as coisas, e nós esperamos o último minuto para entender isso, talvez a gente passe pela mesma experiência que Jó, não idêntica, mas pelas dificuldades, talvez não as mesmas, porque ele vai dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora o Senhor anda comigo, eu estou com o Senhor, eu tenho vivenciado bem perto de mim. Se nós questionarmos os decretos e a obra de Deus,
como aconteceram as coisas, nós não iremos compreender o que ele vai fazer depois. Então, o que é que nós precisamos fazer? Eu entendo que é necessário que possamos descansar o nosso coração na soberania de Deus e simplesmente dizer: Senhor, dá a mim, Senhor, um coração sábio, dá a mim uma paciência capaz de não duvidar do que está acontecendo. Embora as lágrimas possam rolar no meu rosto, embora o meu corpo possa sentir as dores dessas aflições, desses problemas, mas provavelmente no futuro o Senhor irá revelar de forma clara o que o Senhor queria. Nós não podemos entender o que Deus estabelece, como diz lá em Romanos 11, nós não conseguimos compreender a mente de Deus, mas os planos dele estão estabelecidos e vão acontecer. Não compreendemos as coisas, mas Jó disse: não serão frustrados os planos de Deus. Nós não compreendemos a morte, a perca, a dor, o que acontece na família, mas Deus tem todo um plano elaborado para que a gente não possa depois dizer: olha, eu não merecia isso, eu não merecia passar por isso, Deus não poderia ter feito isso comigo. Pelo contrário, Nabucodonosor aprendeu por meio da sua humilhação. Lembra? Um dos reis aprendeu também. Lá no Salmo 135, o salmista diz: tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Você já parou para pensar como esse Salmo 135, versículo 6, ele afunila o decreto de que Deus estabeleceu as coisas do seu jeito e é impossível mudar. Ora, se aprove a Deus, se foi da vontade soberana dele, fazer nos céus o que ele quis, fazer na terra o que ele quis, no mar e nos abismos, como que nós podemos mudar isso? Como que nós podemos? A grande verdade é que o conselho e a vontade dele é somente dele. Voltando para Romanos 11, é dito o seguinte por Paulo: quem aconselhou a Deus para que depois Deus pudesse pedir a ele? Quem foi que primeiro deu conselho a ele? Não teve esse conselho. Deus é soberano, maravilhoso. Essas coisas é conforme a sua vontade, de acordo com a sua soberana e majestosa providência. A sua providência, ela age nas nossas vidas, às vezes, de forma incompreensível. Olha o versículo 11. Que chama a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. E eu o disse que eu também o cumprirei. Tomei este por propósito e também o executarei. Deus chama de longe. Deus estabelece de uma forma única. A quem ele quis chamar, a quem ele decidiu escolher. Lá no livro de Romanos, no capítulo 9, Deus diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele estabelece aquilo que ele mesmo quer fazer, segundo a sua soberana vontade, segundo a grandeza da sua misericórdia. Ele faz com que nós conheçamos o seu amor de uma forma, às vezes, dolorosa e, ao mesmo tempo, amável e doce. É o que a gente chamaria de algo agridoce, né? Tem pessoas que gostam de comer coisas doces com salgado misturado. Minha esposa, ela gosta. Bota um pedaço de uma fruta dentro da comida. Um negócio meio estranho, né? Mas ela gosta. Tem pessoas que gostam. Chama de comida agridoce, né? Aqui, nós, no Ceará, né? Nós os mais raiz, né? Como chama, corta vários pedaços de caju dentro da comida. Aí você está comendo aquele
aquela carnezinha ao molho, aquele frango, aí você corta um monte de pedaço de caju bem docinho e está comigo. É estranho, mas há quem goste. Eu sou mais metódico, eu sou chato. Eu primeiro como salgado, depois o doce, depois eu bebo. Eu não misturo nada. É um de cada vez. Primeiro o salgado, depois eu como o doce, depois eu bebo. Eu não consigo beber enquanto estou comendo. Eu não consigo misturar o doce enquanto estou comendo o salgado. Mas Deus é glorioso e maravilhoso. Sabe o que ele faz? Ele pega o salgado e o doce, ele mistura. E ele faz na minha e na sua vida. Já percebeu? A soberania dele aqui, nos seus decretos, é assim. Você chora enquanto ri. Por quê? Porque Deus, ele nos dá da sua graça, da sua palavra maravilhosa, mas ele diz também, olha, eu exijo de você a sua santidade. Eu exijo de você o seu compromisso. Eu exijo de você o amor que você tenha para realizar o chamado que eu coloquei nas suas mãos. E às vezes você fica todo alegre porque faz parte de alguma coisa ou porque está servindo a Deus na igreja. Mas você também é chamado e cobrado por Deus. Coisa que às vezes se torna um pouco mais amarga, né? Porque Deus faz assim, ó. Você ama a minha obra? Aí você diz, amo sempre. Por que você não chegou antes de todo mundo? Por que você não saiu depois de todo mundo? Tem cobrança. Por que você não fez melhor? Por que você não se esforçou mais? Por que você não deu o seu máximo? Interessante. Quando Deus fala com Josué, ele diz assim, ó, Josué, não temas. Lembra quando é passado de Moisés para Josué? Porque ele vai dar continuidade? Não temas. Agora faz uma coisa, não te aparte da minha lei. Olha aí, ó. Você vai ser líder. Ah, ser um líder é bom demais. Você vai receber um título. Você vai ser visado. Você fica todo vaidoso. Mas ele diz, olha, não tenha medo. Mas é o seguinte, não se aparte da lei. Nem para a esquerda, nem para a direita. Olha e vive essa lei. Porque eu vou cobrar de você. Sabe, ao mesmo tempo que é doce, ela é justa, ela é amarga, ela é salgada, ela é exigente, ela é séria. Deus chama homens sérios, pessoas que têm uma dedicação para exercer esse chamado dentro do seu ministério, dentro da sua vida. Deus chama Deus chama o povo de Israel para servir a Ele. E quando Israel desobedece, lá vem o cativeiro. Era doce, né? Deus trazia o maná, Deus trazia a água, Deus trouxe momentos maravilhosos. Desobedeceu, foi para onde? Cativeiro babilônico. Desobedeceu, foi para onde? Os assírios. Desobedeceu, foi para onde? Foi padecer, foi sofrer. Por quê? Porque Deus está peneirando, Deus está moldando, Deus está lapidando. Sabe por quê? Porque o decreto soberano dele era de estabelecer um povo, e esse povo reinar exatamente diante de Deus, de forma agradável a Ele, como Ele quer. Então nós adoramos a Deus do jeito que Deus estabeleceu a adoração. Por isso que Ele tem os seus decretos. E por mais que nós tentamos, muitas vezes, criar os meios, criar os moldes, né? Deus vai sempre nos trazer de volta para a palavra. Ele vai sempre trazer o seu povo para a palavra. E essa é a alegria de uma forma soberana em que Deus governa o seu povo. Ele diz assim, ó, eu faço a ferida e eu curo a ferida. Ele dá a vida e ele tira a vida porque ele tem esse poder. Então a sua soberania, a sua glória e os seus decretos permite a ele que, sendo santo, justo e glorioso, ele seja ao mesmo tempo bom. Quando ele é justo, às vezes a justiça dói, né? Dói, por quê? Porque requer do homem uma retidão de vida. Requer do homem uma coisa que ele precisa apresentar a Deus: santidade.
que é uma parte extremamente difícil na caminhada. O Senhor envia o seu Filho, entenda? Ele envia o seu Filho. E Ele vai enviar esse Filho com o objetivo de ser crucificado em nosso lugar. Essa é a sua declaração e validação de que Ele usará toda a sua soberania para nos dar todas as coisas, decretado por Ele em Romanos 8. Ele não poupou o seu Filho para que houvesse justiça, Ele não poupou o seu Filho para que a obra fosse cumprida, na obra da redenção. Ele enviou o seu próprio Filho para padecer. Agora, olhe para a sua vida. O que Deus requer de nós, na sua soberania, Ele vai exigir exatamente que nós façamos aquilo que Ele determinou. Vida de santidade, vida de cumprimento, vida de obediência, vida de reverência, vida de submissão àquilo que o Senhor estabeleceu. Ele requer da sua igreja, Ele requer do seu povo. Então, os eternos decretos de Deus, eles são estabelecidos e são irrevogáveis. Não tem como retirar o que Deus estabeleceu. Se assim Ele o fez, assim Ele irá executar, como Ele diz. Ele vai dizer assim, no versículo 11: cumprirei, tomei este propósito, também executarei. Ele executa a sua ordem soberana. Ouvi-me, vós que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Então, quando Isaías vai declarar isso aqui, ele está dizendo para a nação de Israel que existe um Deus justo, soberano, que estabelece e que executa, que não muda. Ele é imutável, estabeleceu o que ele vai fazer. Ele criou e ele vai permanecer com o seu poder sobre essa criação. A boa nova, a graça soberana diante do poder majestoso de Deus, é que em toda essa soberania, em todos esses decretos, ordem, poder e estabelecimento da sua lei, ele vai dizer que é chegada a nós, olha só, que coisa maravilhosa, é chegada a nós a glória de Deus. Muitas vezes questionamos quando temos um pai que ele é muito exigente. Quando temos um patrão, aquele que está na sua empresa e que exige de você pontualidade, exige de você assiduidade, exige que você cumpra todas as normas da empresa, exige que você faça todo o requisito que é exigido. É ruim, né? Esse tipo de patrão. Meu patrão é chato. Aí quando você chega em casa que tem um pai e uma mãe, opa, acordou, dobra o lençol, ajeita a cama, organiza tudo. Sente aqui na mesa, vamos merendar, família toda junto. Não, cara, ir para o quarto assistir televisão. Sente aqui, vamos usar todo mundo aqui. É família, almoçando junto, jantando junto, culto doméstico. Entende? Metódico, uma coisa que é aquela forma. E nós questionamos isso. Muitas vezes nós não queremos nos enquadrar nos moldes soberanos de Deus. E Ele estabelece isso para a sua igreja. Há um molde por Ele executado. E quando Ele faz isso, é exatamente isso que Ele nos apresenta. Aí eu estou apresentando a você a minha graça. Porque eu estou modelando você da melhor maneira. Lembra o que Jó diz no capítulo 42? Eu aprendi de uma forma dolorosa. E agora eu sei que os planos de Deus não são frustrados. Quais eram os planos de Deus? Morrer 10 filhos. Já imaginou? Pastor, o plano de Deus para a minha vida, morreu 10 filhos que eu tenho? Não sei, mas o de Jó morreu. O plano de Deus para Jó, ficou pobre, não tinha mais nada, perdeu tudo. E ele entrou em desespero. Claro que ele não fica. Olha que plano terrível. Depois, o plano dele para ele, perdeu a saúde, ficou quase morto, repugnável. E aí, será que esse plano era bom? Na realidade, não era compreendido.
Então nós não compreendemos os planos, nós vivemos eles, porque Deus já estabeleceu e eles vão acontecer. Sabe o que nós fazemos? No meio de todo esse furacão, no meio de toda essa tempestade que às vezes você está envolvido, seja algo parecido com as dores de Jó, nós precisamos declarar o que ele disse: nem um dos teus planos, Senhor, serão frustrados. Eu não sei o porquê está acontecendo isso, mas eu creio que Deus é maravilhoso, e em suas mãos está todo o domínio, o controle para tudo. Talvez eu vá chorar agora, talvez eu vá sofrer agora, talvez eu não entenda agora, mas lá na frente, alguma coisa eu vou aprender com isso, e alguma coisa Deus tinha preparado já, para que nesse exato momento eu pudesse viver isso aqui. É impossível mudar o que Deus estabeleceu de forma soberana. Nós não conseguimos mudar a pandemia, conseguimos? Não conseguimos. Ela veio. Nós não conseguimos mudar as grandes catástrofes do mundo, não conseguimos, porque elas vão ensinar o mundo alguma coisa. A história da igreja, com todos os seus relatos sangrentos, suas mortes, suas percas, seus momentos tristes, eles ensinaram o mundo. Eles contribuíram a caminhada de Israel até o dia de hoje, o endurecimento do coração dos israelitas hoje, como declara o livro de Romanos, tem uma obra soberana de Deus operando ali. Nós não podemos sequer questionar, precisamos viver, exaltar e glorificar a Deus pela sua soberania exaustiva, que age, que opera e que está acontecendo sobre nossas vidas. A verdade, nós chegamos à conclusão, é de que a sábia e boa, soberana vontade de Deus, ela pode, com certeza, e sempre irá ser para nós, durante a nossa vida inteira, e na vida dos cristãos que já passaram, nos revelar o amor de Deus. Essa que é a grande verdade. A ação soberana de Deus nos mostra o sacrifício amoroso de Deus na vida do seu Filho, em que morreu em nosso lugar, para que nós possamos entender claramente que Cristo, cumprindo a ordem soberana de Deus, executou a obra redentora. Que isso, para nós, é algo glorioso e maravilhoso. Que nós possamos entender profundamente o verdadeiro amor de Deus por meio da sua soberana vontade e repousar diretamente na realidade da vida que nós temos. Qual é a realidade e qual é o momento em que nós estamos vivendo? O que nós estamos vivendo nesse exato momento? Seja qual for a sua dor, aflição ou angústia, saiba que a mão do Deus soberano de fato está lá, estendida sobre sua vida, cuidando, moldando, ensinando, nos fazendo conhecer que para Ele é toda glória, a Ele é dado todo louvor, a Ele, somente a Ele, é direcionado toda exaltação. Ainda que com lágrimas nós passemos por isso, com alegria iremos celebrar o seu nome santo. Faço chegar minha justiça e não está longe a minha salvação. Aí você vê a graça de Deus diante da sua soberania. Ele estabelece diante de nós a sua glória, assim como Ele estabeleceu em Sião o livramento para o povo que Ele escolheu. Assim, meus amados irmãos, que possamos admirar sempre a autoridade, a soberania e o poder do nosso Deus. Que nunca venhamos, jamais, sair dessa vontade de cumprir e de obedecer a maravilhosa e soberana e majestosa ordem do Senhor. Que possamos nos maravilhar na salvação dEle. Que possamos entender o que Ele fez para cumprir o plano de salvação por meio do sacrifício do seu Filho.
que nós pertencemos a Ele por meio desse ato de salvação. Que nós possamos viver uma vida não centrada em nós, mas que possamos glorificar e exaltar a Deus, e tirar de nós o nosso eu, e engrandecer a Ele por tudo que Ele faz, exaltar o seu nome por tudo que Ele é, viver em obediência por toda a majestade, a cada instante por Ele, realizada de forma exaustiva no meio da sua igreja. Que assim possamos viver em obediência, em amor ao Deus que tudo, de forma graciosa, soberana e maravilhosa, estabeleceu. E que os seus decretos possam ser por nós vistos como atos de amor e misericórdia para com o seu povo e os seus servos. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, exaltando a Ele pela sua providência, pela sua bondade, e por tudo que Ele estabeleceu sobre nossas vidas. Oremos. Eterno, soberano e maravilhoso Deus, exaltamos a Tua santidade plena, porque diante de Ti, ó Pai, nosso coração se deleita quando conhecemos a Tua palavra, quando conhecemos os nossos documentos e na confissão de fé de Westminster aqui, ó Deus, que acabamos de conhecer mais plenamente pelos decretos maravilhosos de Deus, pelo amor soberano e pela provisão de Deus em nossas vidas, pelo que o Senhor estabeleceu, conseguimos ver o Teu amor gracioso. E tudo isso, conseguimos, ó Deus, nos prostrar e nos render a um Deus que é inigualável, a um Deus que é único e que não existe nada que se compare ao Senhor. O único Deus. Colocamos diante de Ti as nossas vidas. Derramamos no Teu altar o nosso ser, as nossas petições, o nosso clamor. Assim, ó Deus, rogando que o Senhor conduza, que o Senhor direcione, que o Senhor nos leve tomando pelas mãos de forma divina e soberana os nossos passos, a Tua igreja, o Teu povo, na Tua santa direção, em cumprimento da Tua vontade santa. Assim eu te peço, te agradeço por tudo e por todo o bem que do alto céu o Senhor tem feito ao seu povo, de forma justa e de forma graciosa, ainda que com dores, ainda que com lágrimas, mesmo assim, celebramos e glorificamos, porque o Senhor é perfeito, santo e majestoso. No nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso Deus.